Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou Daniela Ribeiro. Nascida e criada no Rio de Janeiro, especificamente em Bangu, mas agora morando em Portugal. E decidi criar esse canal porque muitos amigos meus sempre me perguntaram por que nós viemos para cá e quais foram os grandes motivos e como a gente fez para se legalizar. Visto todo esse pessoal perguntando e como eu não consigo dar atenção assim minuciosamente do nosso processo para todo mundo, eu resolvi criar esse vídeo. Pensando além um pouquinho mais da imigração, eu resolvi dar o nome desse vídeo com quase 40, porque eu já tenho quase 40 anos, né? E com quase 40 anos eu imigrei, com quase 40 anos eu imigrei de novo, com quase 40 anos eu casei, um tanto de coisas aconteceram na minha vida dos 35 anos até quase 40, que é agora. Então resolvi falar um pouquinho sobre não essa coragem, mas a questão da gente caminhar, mesmo que a gente não se ache tão novo para isso. Então a intenção do meu canal é convidar você a assistir, a se inscrever e a curtir, se você gostar. Se você não gostar, você não vai curtir, é claro. E, e compartilhar com você um pouco dessa nossa trajetória até aqui. Meu nome é Daniela Ribeiro, tenho 39 anos, como falei, eu sou nascida e criada no Rio de Janeiro. Estudei na Rubem Berta, que é bem na Vila Aliança. Estudei no Ferreira Alves, estudei no Senac. Fiz faculdade em Belo Horizonte de Serviço Social. Sou casada com o Rodrigo, mineiro, analista de planejamento aeronáutico. Nós morávamos na Zona Oeste de Belo Horizonte. Amo a Zona Oeste de Belo Horizonte, mas chegou uma hora da nossa vida, a gente não tinha ainda um ano de casado e a gente tinha tentado tirar férias juntos. E quando a gente conseguiu planejar férias juntos, a gente foi fazer as contas daquele primeiro aninho de casado, onde você ainda está se organizando financeiramente. E eu queria muito, mas muito mesmo, ir para a Argentina, para Buenos Aires. Rodrigo já conhecia, mas eu queria ir. A gente pensou assim, é um roteiro perto, não tão caro, e vamos fazer as contas. Quando a gente foi fazer as contas, a gente percebeu que mesmo sendo perto, não sendo tão caro, e assim, ele trabalhando em companhia aérea, a gente não ia, o negócio não ia fechar. E eu acho que aquela foi minha primeira inquietação com a nossa vida financeira, com menos de um ano de casado, de pensar que a gente queria ter uma lua de mel, a gente não tinha tido, porque nossas férias não tinha batido na época do nosso casamento, e a gente não conseguia. E aquilo foi me inquietando, me inquietando. As pessoas que me conhecem sabem, que nos conhecem sabem, que a gente não é aquele casal de ficar parado. A gente sempre trabalhou, fez algumas coisas extras e aquilo, de uma certa forma, fez com que o meu coração pensasse assim, alguma coisa precisa mudar. E normalmente quando a gente pensa que alguma coisa precisa mudar é porque realmente precisa. Um tempinho depois, umas semanas depois, eu estava no Facebook. Quem me conhece também sabe que eu amo Facebook, amo Instagram. E eu vi sobre alguma coisa sobre Portugal. Estava escrito que tinha uma lei agora, né? Que eles tinham aprovado uma lei que pessoas que entrassem como turista e que conseguissem depois provar que elas tinham como se manter, tinham conseguido trabalho, alojamento em Portugal, que elas podiam dar entrada num processo que se chama de autorização de residência. Eu fiquei bem animada com aquilo, porque uma das coisas que fez com que eu e o Rodrigo se aproximássemos, que fez com que nós nos aproximássemos, é essa paixão que a gente tem por cultura, por viagem, por outros países. E e aí eu peguei, li aquilo, mandei a notícia para duas meninas que já estavam aqui e perguntei para elas o que elas achavam. Uma delas falou assim: Olha, tia, faz muito sentido, me chama de tia e depois eu vou te explicar o porquê.
Uma delas falou assim: tia, faz muito sentido porque a população de Portugal já está muito envelhecida, eles precisam de mão de obra aqui, os portugueses novos eles se formam e vão para outros países que pagam melhor, né? Então faz sentido. E naquele dia, quando o Rodrigo chegou do trabalho, eu lembro que eu falei, virei assim e falei assim: Rodrigo, vamos embora para Portugal? E ele falou assim: não. Aí na minha cabeça eu falei assim: não, ele não tá falando isso de verdade. Eu falei assim: você tem coragem? Tenho, Dani. E naquele ponto a gente começou a realmente a pensar, a planejar, a estudar um pouquinho de Portugal, das nossas áreas de trabalho aqui, das áreas possíveis de trabalho. Normalmente a gente vem como imigrante, não adianta vir achando que vai trabalhar na sua área de cara, porque eu acredito que nem de cara e nem tão rápido, a menos que você seja formado em alguma coisa de tecnologia da informação. A partir disso, a gente começou a realmente planejar. Nós vimos o que a gente podia fazer, o que a gente podia vender, os gastos que a gente podia diminuir, todas essas coisinhas que podiam trazer para mais perto o sonho da realidade, a gente foi se organizando. Decidimos em maio de 2018, final de maio de 2018, nós começamos a conversar com as meninas que já estavam aqui em maio de 2018. No final de junho, nós decidimos vir, nós viríamos em dezembro, e daí na hora que a gente fez a cotação das passagens, dezembro ainda estava muito caro, nós conseguimos passagem para outubro. Outubro estava mais barato, e assim que a gente conseguiu resolver com trabalho e tudo, nós compramos as passagens. Chegamos aqui dia 28 de outubro, de manhã cedinho, com 3 malas grandes, 2 de mão, muita esperança, muita fé e muita vontade de que desse certo. E então, para que vocês saibam, nós viemos por um incômodo financeiro realmente. Nós decidimos a partir dessa questão de querer viajar e não ter condições financeiras assim para fazer a viagem que a gente queria. Segundo, era um sonho nosso. Terceiro, mesmo rápido nós planejamos e tentamos planejar ao máximo assim, plano A, plano B. Nós fizemos o curso de cuidador de idosos porque não falta emprego aqui. Mesmo com a pandemia e com crise, o cuidador de idosos ele não vai ficar sem emprego. Não estou falando de empregos bem remunerados, mas empregos que te possibilitam pedir a sua autorização de residência, porque você vai precisar de contrato. Isso eu vou explicar tudo num próximo vídeo, de como que foi o passo a passo para que a gente conseguisse, mas esse primeiro vídeo é para nos apresentar, para falar para você também que é possível sim, é muito possível. É árduo, é muito trabalhoso, mas que até então, com 2 anos, quase 2 anos e meio em Portugal, tanto eu como o Rodrigo chegamos à conclusão que valeu a pena e que tem valido a pena. Então, se você tem qualquer dúvida, você, por favor, deixa aqui no nosso canal. Se você tem dica e se você já passou por aqui, se você tem vontade de vir, se você tem uma profissão e quer trabalhar aqui, pergunta pra gente, porque aquilo que estiver dentro das condições de pesquisar e procurar, a intenção é essa, é de fazer você pensar e sentir que é possível uma mudança de vida também, uma guinada assim de 180 graus, com quase 40 anos, casada de pouco tempo, mas com o coração muito cheio de vontade, sabe? Eu acho que é fé, eu não fujo de nada assim, que é tempo de Deus e propósito dele, e é garra, porque ele abre a porta, mas a gente que vai andar para passar e a gente que vai dar o máximo para fazer acontecer. Então é isso, com quase 40 começou, e eu espero que esse canal venha abençoar a sua vida e te encorajar a levantar a bundinha do sofá e correr atrás daquilo que você tem sonhado há anos. Portugal é lindo,
é uma delícia. E depois da pandemia, eu acredito muito que em poucos anos ele vai precisar novamente de imigrantes e com certeza vai ter uma oportunidade para você que quer muito vencer, que não tem medo de trabalho e que tem condições de trabalhar pesado para os seus sonhos. É isso, gente. Eu fico muito feliz com esse passo que eu tô dando na minha vida. Uma hora eu vou contar para vocês o porquê de começar o canal no YouTube, o porquê e como e tudo isso. Mas eu tô muito feliz de ter. Eu venci uma barreira de fazer esse primeiro vídeo. E eu espero você mais vezes aqui. Um beijo, fica com a gente e vamos além. Vamos com tudo. O céu, nem o céu é o limite, gente.